Olá, boa noite. Essa live tão esperada que é sobre ferritina alta, sobre hiperferritinemia. Vamos esperando as pessoas entrarem. É um assunto que é muito pedido em todos os comentários no Instagram, no YouTube. Muitos pacientes nos procuram, tanto hepatologistas quanto hematologistas, para tratamento de ferritina alta. Então a ideia é conversar um pouco sobre isso e tirar, esclarecer dúvidas de vocês. Tem algumas dúvidas que foram nos encaminhadas já nas caixinhas de perguntas e a doutora Moema está entrando. Eu vou chamar ela para participar ao vivo para a gente começar com essa live. Vamos lá, vamos ver se tá certo isso aqui. Ó, boa noite, doutora Moema. Boa Seja noite, doutora Raquel. bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai começar essa live. Então, eu sou hepatologista, uma médica que trata doenças do fígado, né? E a doutora Moema é médica hematologista que trata doenças do sangue. E essas especialidades se entrelaçam nessa doença que é sobre ferritina alta. Essa live está sendo feita no meu perfil do Instagram. Acredito que a maioria das pessoas já me conhecem. Mas a doutora Moema quer falar um pouquinho sobre você? Estou muito feliz de Então, poder fazer essa live contigo hoje. tá, eu agradeço o convite, então, da doutora Raquel. Realmente, assim, eu sou hematologista, né? Então, são doenças do sangue. Então, como eu não conheço, tô entrando no teu perfil. Na realidade, eu fiz faculdade em Passo Fundo, residência em Porto Alegre, depois fiz uma formação especializada na França durante 3 anos, em Paris. Então, a hiperferritinemia a gente conversou, né? Eu e a doutora Raquel conversamos, porque é um assunto super importante, tá? Eu acho, assim, que abrange muita coisa. E as duas especialidades, assim, que mais trabalham com esse tipo de alteração é realmente a hepato e a hemato, né? E a gente até brinca, porque às vezes vem os pacientes aí, doutor, não, eu sou hemato, a hepato é a doutora Raquel. E a gente atende, eu digo, ó, sobe um andar aí, que em cima vai encontrar hepato. Só um andar nos separa, né, problema. E vamos começar então a ir direto para o assunto. Depois a gente vai ter um tempo para responder as perguntas que vocês fizerem aqui. Essa live vai ficar gravada, então vocês vão poder acessar em todos os momentos. Vai estar no meu feed, no feed da doutora Moema. E aí depois também vai ter no meu canal do YouTube e no podcast do Spotify. Essa live vai ser disponibilizada nas próximas, se não for nessa semana, na semana que vem, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho bem interessante a gente abordar é dizer o que é a ferritina. Então, o que é essa tal de ferritina? Então, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: a gente necessita do ferro, né, para a produção do que a gente conhece por célula vermelha, né, que é a gente tem a proteína dentro dessa hemácia, que é a célula vermelha, que transporta oxigênio, né, do pulmão para o tecido. Então, é extremamente importante o ferro, né, no nosso organismo. Mas, e a ferritina, ela é um marcador, na realidade, de uma das vias do metabolismo do ferro. Então a gente tem que ter muito cuidado assim quando a gente pede o exame da ferritina e os pacientes vêm, porque geralmente uma ferritina, um exame de ferritina sozinha não nos ajuda muito nesse sentido. Então, ela sozinha, ela não é um marcador de depósito de ferro. Isso é uma situação bastante importante. Então, o que a gente vai falar um pouquinho sobre a hiperferritinemia. Então, existe uma que a gente chama que é a primária, que essa realmente é uma hiperferritinemia genética, tá? A gente herda dos nossos pais, é uma que a gente chama de doença autossômica recessiva, então a gente herda o gene do pai ou da mãe, e a gente acaba tendo uma alteração no gene do ferro. Então, esse ferro, o nosso organismo ele é extremamente sábio no sentido de que, olha, tem um depósito bom, não preciso mais ferro, não vou absorver. Quando a gente tem essa alteração no gene, na realidade o nosso organismo não entende e fica absorvendo muito ferro a nível intestinal.
E a gente tem, na realidade, as hiperferritinemias secundárias, na realidade, de algumas doenças do sangue, né? Ou pacientes por iatrogenia, que receberam muito ferro, ou, na verdade, pacientes que têm doenças do sangue, que a gente chama de doenças da hemoglobina, que eu tenho muita quebra, né? Algumas anemias que a gente acaba hemolítica, a gente acaba quebrando e liberando o ferro no organismo. Mas a causa mais comum, né, doutora Raquel, ainda é a metabólica. Então, mas a gente tem que lembrar, assim, que a gente tem várias doenças inflamatórias, infecciosas, virais, neoplásicas, né, tumorais, mas a grande maioria ainda é metabólica e é com os pacientes, né, que a doutora Raquel atende, que são pacientes que têm alteração de fígado gorduroso, excesso do consumo de álcool, entre outras, né, que são as doenças próprias do fígado. Em relação a isso, o que acontece? A principal causa de elevação de ferritina, então, não é acúmulo de ferro, né? Então, a mais frequente é isso aí, acúmulo de gordura corporal, síndrome metabólica, que é relacionado a isso, diabetes, hipertensão, pessoas que que consomem álcool frequentemente, que nem você falou. E a verdade, a gente tirando os fatores de risco já melhora. E é importante, como você comentou, que a ferritina é um marcador de inflamação também, né? Então, por isso que ele aumenta no consumo de bebida alcoólica frequente, por isso que ele aumenta numa síndrome metabólica, nesse acúmulo de gordura corporal, e qualquer coisa errada que o nosso organismo aumentar a ferritina, né? Então, uma das perguntas que a gente recebeu é assim, tem hepatite autoimune. Posso ter ferritina alta? Sim, vai ter um processo inflamatório, né? Então, é bem coisa de gaúchos. Tem gente que não é do Rio Grande do Sul, assim, duas gaúchas falando, tem que ter um bar no meio da live. Então, esse é o principal. Tu acha, dentro desse contexto, lá na nossa relação das listinhas, a gente preparando a live, eu botei lá por último, mas você acha que tem sentido pedir ferritina como exame de rotina nos check-ups ou não? O que tu acha nesse sentido? Eu confesso, assim, ó, que na realidade eu acho extremamente importante, tá? Talvez a ferritina hoje ela veio como um marcador para nós. Nós também, eu acho que nós mudamos a nossa qualidade de vida. O Covid nos judiou muito pessoalmente, as pessoas ficaram mais sedentárias, ficaram mais em casa, comeram mais, beberam bastante, né? Então, e ela serve como marcador de várias outras doenças. Então, eu acho que ela é um marcador, a gente chama de doença aguda, de síndrome inflamatória, né? Então, isso que é importante e ressaltar o que a doutora Raquel falou. Ferritina alta não significa depósito de ferro alto a nível hepático. Então, isso hoje a gente consegue esclarecer isso. E olha só, uma das coisas que melhora muito e que absorve muito a ferritina para a produção, não só a medula óssea para a produção da série vermelha, né, na idade que necessita, na realidade a parte muscular. Então, assim, pacientes assim, né, que tenham uma performance boa, que frequentam academia, que faz musculação, né? A gente até brinca, ó, tá na hora de tu levantar ferro em vez de tu tomar ferro, né? Mas na realidade isso é bem importante porque o músculo usa muito a parte do ferro, metabolicamente falando. Então, é extremamente importante isso, né, nos pacientes. E a gente ficou, né, a nossa qualidade de vida mudou, os jovens mudaram. E a ferritina ela pode ser um marcador de, a gente, às vezes, né, uso de medicamentoso, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? E, na realidade, como tu falaste, é um sinal não tá legal, vamos ver o que tá acontecendo, né? Ele tá dando um sinal de alerta, vamos reavaliar. Então, e outra coisa que eu acho, assim, que é uma coisa que judia bastante, assim, né? Eu acho de você, quando você recebe o paciente, ou quando eu recebo o paciente está fazendo sangria, né? Tá fazendo retirada de ferro. Aí, doutor, e nunca melhora, e só piora. E o organismo, isso que eu falo, assim, o nosso corpo humano, ele é tão inteligente, né? E daí, às vezes, o paciente faz sangria. O cara tirou sangue, o que meu corpo diz? Opa, tiraram, tô precisando mais. E produz mais, e piora, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito, muito importante. E daí tu vê assim, tá, doutora, em quadros inflamatórios agudos, por exemplo, o paciente teve um quadro hemorrágico, tá? COVID, que na verdade, agora, hemorrágico, tinha que estar baixa a ferritina. Não. No primeiro momento, ela vai aumentar.
né? E daí depois ela vai cair. Aí tu vai lá e faz sangria e o cara tem alguma perda interna, né? E que não foi elucidada. Ou, na realidade, uma das coisas bem importantes, assim, se tu malhar, 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 no outro dia, se tu coletar cedo, o exame vai estar ferritina alta. Mas para aí, doutora, a senhora acabou de dizer que o músculo absorve. Não, mas ele ativou um mecanismo e vai absorver depois. Né? E isso que as mulheres, também é importante lembrar que as mulheres na fase que a gente chama ovulatória, na fase, na verdade, elas têm a menstruação, então elas têm uma perda constante, ou ferritina alta, então tá errado, tem alguma coisa errada, porque a mulher tende a ter ela mais baixa, né? Então isso são sinais Eu bastante importantes. Eu te perguntei isso, mas eu também acho que a gente tem que fazer ferritina como exames de check-up, mas a gente tem que ter essa percepção, né? Porque a gente vê é muito mais frequente as pessoas indicarem sangria do que modificação do estilo de vida, suspensão de consumo de bebida alcoólica, aumento de atividade física. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é uma coisa que nem se pensa, nem se faz. É muito mais fácil prescrever para o paciente a sangria lá, tirar 500 ml de sangue para baixar a ferritina, do que ver as causas. Então, acaba sendo um paradoxo, né? Acúmulo de ferro corporal não é a principal causa de ferritina, pelo contrário, e as principais causas de ferritina, que é consumo frequente de bebida alcoólica, acúmulo de gordura corporal, não está sendo investigado, né? Então, a gente tem que trocar essa chavezinha aí. E a gente tá, né? Eu acho assim, ó, e eu te confesso assim que a gente acaba querendo ir pelo mais fácil, como tu falaste, né? E assim, ó, só que sempre eu acho que é importante lembrar, a sangria não é uma situação inócua, né? Quer dizer assim, que eu não tenho nenhum para-efeito. Quando eu retiro o sangue, eu ativo a minha medula para produzir, tá? Começa a fazer sangria, 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 eu posso estimular uma célula que não tá legal. Outra coisa importante, eu vou fazer um acesso numa veia. Só deixa Eu eu posso. entender, a sangria ela pode acelerar o surgimento de doenças linfoproliferativas, tipo É que a gente leucemia? tem pacientes, né, que na idade fazem sangrias semanais, né? Ou que, na realidade, eles dizem assim, doutora, mas é mais fácil e barato, porque às vezes a sangria. E uma coisa bastante importante, assim, gente, ó, a sangria, quando ela é indicada, né, pelo hematologista como um tratamento terapêutico, esse sangue não pode ser utilizado, tá? Porque eu tenho alguma alteração de gene. Então, a gente tá, na realidade, fazendo algo extremamente errado para esse doador. Então a gente tem que pensar duas vezes, né? Porque é muito fácil, claro que é. Tu vai lá, qualquer banco de sangue precisa de doador de sangue. Não precisa? Tem campanhas para doar. Ai, doutora, minha ferritina tá alta, mas eu vou lá doar o sangue porque eu melhoro e não preciso tratar, não preciso investigar, não preciso malhar, não preciso investigar a parte hepática, não preciso investigar nada, não gasto, ok? Mas aí o que tu tá fazendo, tu pode estar prejudicando a pessoa que está recebendo o teu sangue. Teu sangue não tá bom. É isso aí. Entendeu? Então, isso é grave, sabe? Isso é grave, assim, porque a gente recebe muito isso. A grande maioria, sem indicação nenhuma de sangria, né, doutora Raquel? É muito mais fácil tirar É. sangue do que E outra coisa, investigar, assim, do que e malhar. no meu contexto ainda, que eu trato muitos pacientes, então, com doença hepática gordurosa, e a gente sabe que os pacientes que têm doença hepática gordurosa, que é a esteatose, que é tão conhecida, já fiz várias lives, tem vários vídeos sobre isso aqui nos meus canais. E ferritina alta é um marcador de risco cardiovascular, porque é um corpo inflamado, né? Então, tem essa relação, assim como pessoas com esteatose gama-GT elevada também tem marcador de risco cardiovascular. Mas resumindo, então, cheguei em paciente com hiperferritinemia. Ferritina alta, primeiro tem que ver causas, não é a causa acúmulo de ferro principal, mas a gente acaba investigando também acúmulo de ferro, né? Mudar estilo de vida. Isso a gente chega à conclusão que é acúmulo de ferro. Uma coisa também, não é todo mundo que tem ferritina alta que precisa fazer restrição de ferro, só aqueles que a gente chega à conclusão que tem acúmulo de ferro, que tem uma doença chamada hemocromatose, enfim. E nesses pacientes, tá? Cheguei à conclusão, quais são as disponibilidades de tratamento, qual que é a importância da dieta, como é que se faz a conduta, falando agora dos pacientes com hemocromatose mesmo, aqueles pacientes que têm acúmulo de ferro no corpo.
Na realidade, assim, ó, o que que é importante? Existem situações que tu tem a hemocromatose hereditária, né? Então, a hemocromatose hereditária é uma das indicações de sangria, realmente. Existem algumas doenças de fé que a gente tem, que são as doenças medulares, e que a gente tem alteração metabólica por, né, necessidade de politransfusões, né? São pacientes que necessitam transfusões sequenciais. A gente faz quelantes de ferro. Nós tínhamos o quelante, que era endovenoso, hoje nós temos os quelantes orais. São onerosos, são, mas são todos dados pela Secretaria de Saúde, tendo os exames e a investigação adequada com o CID preenchido o papel, o paciente recebe o medicamento gratuitamente. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, agora, o que, que a gente fala, assim, dieta para ferro? Eu acho, assim, na vida, assim, no dia a dia, né? Nosso cotidiano que nós temos, é difícil? Eu acho que é. Eu confesso que é. A gente pode cuidar? Pode, assim. Por quê? Porque as nutricionistas ajudam, mas o paciente tem que ajudar mais, entende? Então, assim, é difícil tu pegar uma dieta tantos miligramas, tantos ml, é complicado isso para quem trabalha, para quem, né, come fora, para quem está correndo, para quem vai fazer um lanche. Então, são. Mas tem situações que a gente pode diminuir, né? A gente pode dar uma cuidada, né? Álcool, obviamente, não, né, doutora Raquel? Mas assim, ó, na realidade, a gente pode diminuir a carne vermelha pela carne branca, né? A gente pode usar os quelantes naturais de ferro, que são derivados de cálcio e vitamina D, ou seja, alguma coisa com queijo, alguma coisa com requeijão, alguma coisa com iogurte, que daí não absorve, né? Os cítricos, laranja, abacaxi, tudo. A vitamina C absorve muito ferro na alimentação, então procurar evitar essas coisas em associação com a alimentação. Mas é isso que a gente comentou, assim, né? Ter muito cuidado de dietas restritas em ferro, né? A gente, porque assim, ó, tem pacientes que têm hiperferritinemia como marcador inflamatório, por exemplo, que teve um sangramento, que na verdade tem carência em ferro. Então, é uma contradição, mas esse paciente não foi investigado, né? Então, a gente tem que ter muito. E a outra coisa, a gente tem que ver toda a via do ferro, tá? A gente vê toda a via do ferro, a gente faz toda a investigação, enfim, de uma forma, né, importante. A gente faz a pesquisa do gene, que também os exames vão me mostrar se esse paciente tem alguma alteração do gene. Ah, então, mas é difícil? Não, é um exame de sangue, é um exame de sangue feito em laboratório, todos os laboratórios fazem a pesquisa do gene da hemocromatose. E outra coisa importante, né? A gente recebe alguns exames, ai, doutor, eu tenho o gene, né? Mas aí existe a gente analisar o exame, não é todo exame que vem uma parte positiva, que a gente chama de heterozigose, que é doente. A gente considera um gene alterado em homozigose, a gente considera a doença mesmo. Mas o que que a gente acaba, né, investigando? Além disso, né, essa parte hepática é extremamente importante e é a grande maioria, sabe? A grande maioria não tem aumento de depósito. O depósito a gente chama, na realidade, existe a doença hemocromatose hereditária que vai levar ao depósito residual, né, que é a hemociderose. Mas a grande maioria não vai ter isso. E quando tem, realmente a gente vai para o hepatologista, né, a doutora Raquel, vai fazer a imagem e ainda vai fazer os teus exames que a gente vai precisar, né? Em alguns casos, para ver se realmente tem, desde até biópsia e a parte de alteração. Mas, e por quê? O que que a gente tem de sintomas, né, disso? E se as pessoas me perguntam, é importante, a gente tem, na realidade, alteração do cabelo, tá? O cabelo, a gente tem alteração da parte endócrina em alguns pacientes, mas tu vê que a gente pode ter alteração endócrina e a hiperferritinemia, e a hiperferritinemia também levar a alteração endócrina, né? A gente tem muita perda de libido e atrofia testicular no homem, tá? Então, o homem realmente perde a potência. Isso é uma coisa bem importante. Por Mas, às hiporronadismo de vezes, depósito lá dentro da hipófise, né? isso aí. Né? E é bem grave, assim, na realidade. A gente pode ter dor articular e tudo. Mas sempre lembrar que esses sintomas que a gente chama do corpo, sistêmicos, eles também vão acontecer em outras doenças inflamatórias e que vai levar à hiperferritinemia. Então, é extremamente importante a investigação e a diferenciação. E não a gente sair fazendo sangria, dietas Isso aí. restritas, isso é difícil. E se tem um recado que a gente quer deixar nessa live, né, doutora Moema, é o seguinte: se vocês têm hiperferritinemia, se conhece alguém que tem ferritina alta, o primeiro passo não é dieta com restrição de ferro e sangria. O primeiro caso é vocês consultarem, identificar a causa dessa ferritina alta. Dentro desse contexto, a gente tem umas perguntas o seguinte: nos perguntaram se toda ferritina alta deve ser investigada.
A grande maioria, na realidade, das hiperferritinemias, ela tem uma causa sim, tá? Então, a gente acaba vendo toda a via do ferro. Mas sempre lembrar assim, ó, se eu tô com um processo infeccioso, inflamatório, eu vou ter essa ferritina elevada. Se eu repetir ela depois, sendo que eu estou bem, não estou mais em tratamento, tive, por exemplo, uma infecção viral agora, né? Que a gente tá aí com na realidade, com o Covid, ou mesmo com a dengue, que também aumentou aqui na nossa região, a gente, na realidade, vai, mas reavalia essa ferritina depois. Se ela persistir elevada, não era só secundária ao quadro infeccioso ou viral. Então, são coisas bem importantes. Não é uma urgência, mas é uma coisa que tem que ser olhada, né? Outra pergunta que nos fizeram, então, quelante, falando em acúmulo de ferro corporal, identifiquei realmente que tu tem acúmulo de ferro. O quelante de ferro é só para causas secundárias, aquela chamada hemocromatose hereditária tem que ser sangria. Teve alguns estudos assim que falaram em uso de quelantes em hemocomatoses hereditárias. E existem alguns casos específicos que a gente consegue usar, mas não são todos, Entendi. tá? Então a gente investiga, faz toda a abordagem e a investigação, porque os quelantes eles não são, eles têm alguns parefeitos. Então tem que ser caso a caso. Outra pergunta que colocaram aqui no chat bom, mas então se eu tenho uma doença genética que causa o acúmulo de ferro, não seria irrelevante a dieta? Essa eu já vou responder que não, né? Tem que fazer dieta, porque na verdade a absorção do ferro é a nível intestinal, né? Então, na verdade, é um defeito intestinal, tanto assim, falando do meu lado. Digamos, paciente que tenha cirrose por hemocromatose secundária, esse acúmulo de ferro ao longo do tempo, que não foi diagnosticada, faz transplante hepático, não vai ficar curado. Então, ele vai ter que continuar fazendo restrição de ferro. Aí perguntaram aqui, tem infecção urinária, pode levar a ferritina? A gente já comentou isso, né? Pode. Aqui diz que, o meu esposo tem ferritina de 1.500. Ferritina elevada tem que ser investigada. Isso a gente já comentou. Vamos comentar uma situação que eu acho que é bastante importante, assim, né? Na realidade, na hiperferritinemia, né, doutora Raquel? E se eu tenho uma cirrose por aumento de depósito, por um depósito que a gente chama da hemocromatose. É um paciente que tem um risco de uma evolução neoplásica também. Maior até. E é isso que as pessoas têm que valorizar, né? Isso que é importante, assim, eu acho que a doutora Raquel falar também que não é só as hepatites que dão cirrose, né? Ou, então, são causas graves, assim, porque na idade o acúmulo do ferro ele não se dá só no fígado, né? Ele se dá a nível cardíaco, ele se dá a nível neurológico, ele se dá a nível endócrino. Então, são situações assim graves, porque na verdade são coisas reversíveis, né? A hiperferritinemia não dá um sintoma, né? Assim, dá alguns sintomas subjetivos, né? Uma infecção que eu tô com febre e vou correndo para emergência. Então, por isso dessa avaliação, por isso que a gente comentou assim, é um exame importante? Eu acho que sim, quando tu vai fazer um check-up, uma revisão, num momento de um quadro agudo, não vai me ajudar, né? Um quadro agudo não vai me ajudar. Mas sequencialmente, né? Como você comentaste, tu reavaliou e persiste, bom, para aí que alguma coisa não tá bem. Qual que é? Tem exames assim de sangue simples, né? O que a gente usa? Acho que é interessante comentar sobre o uso da saturação de transferrina, que é um exame que a gente usa bastante em conjunto com a análise da ferritina. Como é que funciona isso na prática clínica? E dentro desse contexto, nos perguntaram o seguinte: pais têm pai e dos filhos, todos com ferritina alta, tem que ser investigado. Imagino que ele deve estar perguntando se tem que investigar causas genéticas, né? Acho eu que é isso. Não, sim. Na realidade, sim, né? Quando história familiar é importante, tá? Porque tu herdou isso, esse gene não veio, ele foi herdado, né? Mas geralmente tem que ser dado do pai e da mãe para te ter. Mas olha só, não significa que o pai e a mãe vão ter a doença. Deixa eu falar de uma maneira simples. O pai e a mãe herdaram metade da carga deles do pai e da mãe deles. Então, tu pode herdar a parte positiva ou negativa do pai e da mãe. Então, não significa que os pais podem ter só o que a gente chama 50% positivo e 50% negativo. Mas eles podem passar o 50% positivo dele, né, o pai dele, e o 50% positivo da mãe para o filho ser 100%. Aí, ok, aí vai ter a doença sim. O 50% não.
Então, na realidade, isso são situações importantes, né? E a outra coisa, na realidade, quando a gente investiga, a saturação da transferrina é um dos marcadores que a gente acaba fazendo, sim, tá? A gente sabe que a gente pode ter hiperfeitinemia acima de 1.000 com saturações de transferrinas baixas e que realmente ela é secundária, ela não é uma hemocromatose hereditária, né? Mas isso a gente vai ver todo o perfil do paciente, né? Vai ter toda a investigação de outras várias doenças que podem levar a isso. E realmente, assim, a gente vê toda a via do ferro, a saturação, o ferro sérico, enfim, e a gente vê todos os marcadores inflamatórios, imunes, enfim, todos. E toda a parte, né, da parte hepática, virais, enfim, que são importantes. E a parte de dislipidemias, né? Então, a gente tem que abrir o olho para isso, né? Então, a gente tem um momento, assim, que a gente precisa ter esse cuidado, né, com o corpo. Ele precisa de manutenção e de cuidado. Então, essas situações, assim, claro, e é isso que a gente. Isso também é uma mensagem que acho super importante, sabe? Não começa a fazer sangria, sangria, sangria. Né? Além de você estar se prejudicando, vocês podem estar prejudicando a pessoa, ou doar, que receber esse sangue. Né? Isso é extremamente grave. Mas as sangrias terapêuticas de pacientes com hemocromatose é desprezado o sangue, né? Nem Mas a é... maioria não fala, né? A maioria dos Ah, tu pacientes, diz que os eles doam pacientes... sangue. Entendi. Porque Chegam... a Ah, sangria, elas entendi. algumas vezes, na Entendi. realidade, ela tem um código, né? Então, Sim, os pacientes podem fazer, quando eles têm uma saúde suplementar, fazer pelo que o código, às plano vezes tem cobre. que pagar uma Entendi. diferença, mas doar sangue é gratuito. Ah, Então, entendi. às vezes é perigoso isso, né? A gente acaba, na realidade, não pensando no outro, né? E o É outro é importante. importante isso. Bem importante. Nunca tinha me ligado nessa questão. A Sabrina Fernandes é uma nutri que trabalha com a gente lá no consultório. E ela está perguntando o seguinte: a dieta de restrição de ferro seria apenas para a hemocromatose hereditária? Não, Samir, a gente ocupa muito as Nutri, né? Eu, particularmente, assim, acho que a nutricionista ela nos ajuda muito. Por quê? Né? Porque, na realidade, grande parte desses pacientes, né, a doutora Raquel, não tem só hiperfeitinemia. É um paciente que tem a hiperfeitinemia secundária. Ele é um diabético, né? Tem alteração de colesterol, de triglicerídeo. Então, a gente manda uma carta para a nutricionista ela fazer um conjunto, né? Como um todo. E a gente tem que ver que hoje a parte da nutrição ela mudou. E muitas pessoas têm um tabu muito grande com a nutricionista, né? Ai, doutora, não vou ir porque ela vai me restringir um monte de coisa. Não, ao contrário. Às vezes a gente só come errado. E muitos pacientes não precisam dieta, precisam reeducação. E nesse sentido, as nutricionistas ajudam muito, porque reeduca o paciente, fala que ele pode usar de quelantes sem precisar ir na farmácia comprar quelante ou pedir, né, de forma natural. Ela entende como vai ser a via de absorção e na realidade da ação junto do alimento. Então, é extremamente importante. Assim, as nutricionistas a gente acaba sempre pedindo e às vezes os pacientes não fazem nada, gente. Eles só vão na Nutri, reeducam, voltam 60, 90 dias, doutora, que o exame, eu digo, não, é outra pessoa, não é o teu exame, tá errado. E realmente o paciente melhorou. Mas assim, ó, e cada um, né? Eu acho assim, parte de cada um isso, de querer melhorar, porque e o que a gente fala e não é brincadeira, ou tu quer ficar sem libido, ou tu quer ficar hormonalmente, endocrinamente alterado, e eu acho que isso não é né, uma vontade de ninguém, né? Muito menos a gente se encher de remédio dentro de casa. Isso é uma coisa assim que realmente todo medicamento tem seu par efeito, né? Verdade. Então, na verdade, respondendo bem simples a Nutri, na verdade, toda pessoa com ferritina alta precisa de uma nutricionista. Porque, na verdade, se é por acúmulo de ferro, tem que fazer Ou dieta de por restrição de alteração. ferro. Se é por acúmulo de gordura corporal, tem que fazer a reeducação alimentar, diminuir peso, etc. E se for por processo inflamatório, tem que acompanhar com a nutricionista, ver se não tem deficiência de vitaminas e questões de consumo pelo próprio processo inflamatório e doença de base. Perguntaram Porque uma isso que é questão. importante, ó, as pessoas fazerem a diferenciação, né?
da não, de retirar todo o ferro da alimentação, né? Então, é diferente, é reeducação alimentar. Muitas vezes, bem isso. A gente pede para suplementar com ferro. Então, isso que é o importante. A investigação é que vai nos levar à melhor abordagem, seja ela nutricional, seja ela da doença de base, né? Então, às vezes, o paciente tem uma doença imune, a gente tem uma doença inflamatória, a gente tem uma doença. E a gente tratando isso, o paciente automaticamente melhora os exames. Uhum. E tem uma pessoa perguntando se essa live é para dúvidas em geral de patologia e hematologia. Não, é só sobre ferritina alta. Inclusive, eu vou respeitosamente ignorar perguntas nesse momento de outras doenças. Mas depois eu posso responder. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida diferente, pergunta diretamente no direct meu, se for da hepatologia, ou da doutora Moema, que a gente responde para vocês assim que possível, tá? Aí me perguntaram uma coisa que eu vou responder, que é a ferritina está ligada com a barriga d'água. Então, assim, barriga d'água a gente chama de ascite. Uma das principais causas de ascite é a cirrose. Então, e cirrose pode ser causada por acúmulo de ferro. Então, nessa relação. Fora isso, pessoas com cirrose já têm o organismo inflamado, então vai ter ferritina alta. Então, a questão é a seguinte, a ferritina ela pode estar relacionada não diretamente à ascite, né? Mas muitas pessoas que têm ascite têm ferritina alta, ou por causa da cirrose, ou por secundário ao processo inflamatório subjacente à própria doença, né? Deixa eu ver aqui o que nós temos mais de dúvidas. Em relação à ferritina alta, que tem muita gente que tem. A gente tem recebido vários coraçãozinhos aqui, ó. Mas vamos ver. Beijo, doutora Moema. Então tá. Viu? Ó, tem que brincar assim, eu até brinco, ó, agora tu tá ferrado, meu bem. Se ferrou. É, Não, mas a gente verdade. sabe que na realidade, né, a gente, e tu sabe que eu acho que isso, tu comentaste também é importante, os cardiologistas têm pedido mais frequentemente ferritina. Hoje a gente tem visto mais investigação pela parte da cardiologia, né, porque isso tomou uma importância maior por causa das complicações, né, secundárias. E, por exemplo, tem paciente com cardiopatia que tem hiperferritinemia, né, na idade, ou a hiperferritinemia marcou a cardiopatia, ou a cardiopatia foi secundária ao depósito de ferro a nível de miocárdio, né, do tecido cardíaco. Então, isso tomou uma proporção um pouquinho melhor para a investigação. Né? Então, a gente sabe disso. Só que as pessoas, na realidade, isso aconteceu e a gente sabe que aconteceu muito, não só os adultos, como os jovens, né? Nessa situação toda de pandemia, houve uma diferenciação muito grande, né? Na realidade, na nossa qualidade e hábito de vida. Hoje o jovem fica mais em casa, ele fica mais em jogos, ele não malha, não vai para academia, a escola tinha parado, a academia tinha fechado. Então, na realidade, a gente viu muito mais, mas aí as doenças metabólicas, né, doutora Raquel, secundárias, né, na realidade, nesses pacientes de uma geração mais jovem, né? Então, tem que ver que isso não é uma alteração, né, que se dá somente no paciente mais maduro, né? Hoje a gente não diz mais velho, né? Imagina. Então, Não, mais Deus o livre. maduro. Mais Então, as maduro. pessoas estão procurando, né, investigar e mudar, né, de qualidade, assim, de vida e de hábito. Tem um paciente teu que chegou agora e pediu para falar sobre hemocromatose, mas a gente acabou de falar sobre hemocromatose, tem vários assuntos. Depois você vai estar lá salva a live, você olha sobre a live sobre hemocromatose, que toda live é sobre essa ferritina alta, incluindo a hemocromatose. A gente está fechando 30 minutos de live. Em geral, eu estou fazendo 30 minutos de live, assim, porque eu acho que é um momento bom, que as pessoas não cansam muito. Não tem mais perguntas. Quem quer perguntar algo diferente, agora é a hora, senão a gente vai encerrar a live, que foi excelente. E assim, ó, recados para guardar, que nem as palestras, né? Mensagens para levar para casa, que nem a gente vê nos congressos, né? Então, ferritina é um exame importante, né, para a gente fazer de rastreamento nos exames de check-up. Sempre deve ser investigado, não deixa de passar uma ferritina elevada. Nem não faça dieta com restrição de ferro e sangria toda vez que tem ferritina alta. Deve sim ser
investigado e depois tratado, dieta conforme a causa da hiperferritinemia. Vai ficar no Rios, vai ficar no feed, depois vai ter no YouTube e no Spotify, tá? A Gi tá dizendo que a gente é top, mas é que amiga não vale muito. Não vale, Gi. Amiga das duas, então não vale mesmo, né? Não é uma opinião. Não sei o que tu quer mais de deixar de recado, doutora Moema, aí Não, pro eu acho pessoal. que o mais importante é isso, tá? Eu acho que essa parte de sangria, porque a gente geralmente pega o paciente pós-sangria que não resolveu e realmente não vai resolver, dependendo dos casos, não vai até piorar. Entende? Então, e essa parte que tu comentaste, né? Investigar, né? Fazer uma investigação correta, porque a gente acaba querendo ir pelo mais fácil, às vezes a situação mais fácil vai se tornar muito mais difícil ou complicada um pouquinho mais adiante, né? E eu agradeço novamente o convite, assim, da doutora Raquel de participar da live. Realmente a gente fica à vontade, assim, né? No perfil para responder algumas situações e tudo. E realmente, assim, né? Hoje a gente vê que é um exame que talvez está se dando mais importância, né? No sentido de avaliação do paciente como um todo, né? Isso aí, então, boa noite, obrigada pela participação de Obrigada. todos. Até a próxima semana que vem aqui vai ter uma live de novo sobre dúvidas de doenças hepáticas, às 20 horas sempre. Grande beijo, Obrigada, muito doutora obrigada Raquel. pela participação. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.